A falta de equilíbrio e lisura nas últimas eleições mantém muita gente nas ruas em protestos por todo o país. Os manifestantes se concentram principalmente em frente a quartéis do Exército e indicam que não devem sair tão cedo. Tem que ter gente idealista. Eu estou vendo aqui essas pessoas maravilhosas que fizeram esse trio. Em frente a alguns quartéis, os manifestantes montaram acampamentos que têm refeitórios, áreas de repouso e até tendas para preces e orações. Olha que carinho, olha que união de cada um. Olha, todo o carinho, a organização. E nas redes sociais circula um vídeo em que o jornalista Oswaldo Eustáquio e os criadores do canal Hipócritas anunciam uma grande manifestação na próxima quarta-feira em Brasília, a Marcha pela Liberdade. Ontem, o presidente Bolsonaro reapareceu. Ele participou de um evento na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Ele não discursou, mas foi aplaudido. Constantino, eu começo por você. Eu passo os olhos em vários jornais todos os dias e não encontro praticamente notícia nenhuma sobre as manifestações, né? Parece que até noticiar as manifestações é uma atitude antidemocrática, uma tentativa de incentivo ao golpe ou coisa parecida, né? A gente continua não tendo notícia nenhuma das manifestações na mídia tradicional e aqui no 4x4 a gente vê que as manifestações não param. E são grandes. A imprensa morreu, né? O jornalismo acabou no Brasil faz algum tempo, salvo raras e honrosas exceções aí, que são muito poucas, infelizmente. Então estão fingindo que não estão vendo, e quando dão notícia, lá como faz que nem o UOL, né? Diz: presidente Bolsonaro reaparece para discursar em ato de golpistas. Quer dizer, é um negócio impressionante. Veja, todo o meu respeito a esses brasileiros aí resilientes, né? Que muitos estão desesperados, sem saber muito bem o que fazer, e é do jogo, ninguém sabe muito bem, até porque clamam aí às Forças Armadas, a quem resta, né, que possa restabelecer a ordem no país e colocar, de alguma forma, um freio nesse abuso todo, nessa loucura toda que nós estamos vivendo. Agora, é preciso tomar muito cuidado, né? Eu entendo os dilemas, as pessoas estão esperando do próprio presidente alguma fala mais incisiva ou interpretando qualquer coisa que ele faça, até mesmo o silêncio, como recados subliminares e mantendo a chama acesa, a esperança, né? Aí vão e olham para os generais e vão ver o que os generais estão falando ou fazendo e fica nessa expectativa angustiante para o país inteiro, Lacombe. Eu espero realmente, né, que essas pessoas tenham em mente que manifestar é muito importante, estar na rua nesse momento é o que faz político, acima de tudo, se dar conta, né, do que está acontecendo, senão
nós estaríamos normalizando o absurdo, fingindo que houve funcionamento perfeito das instituições e Lula foi o vitorioso, vida que segue, vamos aceitar e tudo é normal. Não é nada normal. Então, eu acho muito saudável, muito importante que convoquem para essa marcha aí da liberdade. O Brasil está vivendo momentos sombrios em relação à censura, a ataque às liberdades mais básicas. Cada vez mais gente está se dando conta. Mas o meu recado, Lacombe, se serve de alguma coisa, é para que olhem, né, aqui a experiência dos Estados Unidos. Eu e Ana, a gente não cansa de dizer, né, que a gente está 2 anos à frente, e tomem muito cuidado para que isso não descambe em alguma coisa que dê munição para o lado de lá. Tudo que eles querem é um deslize para poder apontar e falar, viu? Era contra isso que nós estávamos lutando, era isso que nós estávamos condenando o tempo inteiro. Então é preciso tomar muito cuidado aqui e manter a cabeça, apesar da dificuldade de fazê-lo nesse ambiente, manter a cabeça fria. O jogo é um jogo de quem tem alguma estratégia, de quem tem alguma resiliência com sabedoria. Então eu espero que esses brasileiros aí continuem nessa toada. Isso tem dado um recado importante. Eu sei que é angustiante ficar à espera de Godot, né? Mas não podemos, de alguma forma, também atropelar instituições achando que isso vai salvar o Brasil. É um cenário muito difícil, muito angustiante. Eu me compadeço de quem está desesperado, falando que não tem mais a quem recorrer, mas é preciso tomar muito cuidado nessa hora. Ana, Augusto e eu conversávamos aqui no estúdio antes do programa começar. O mínimo que essas manifestações demonstram é que a oposição ao Lula será implacável. E, Lacombe, e não é uma oposição com liderança política, não tem um partido puxando essas manifestações, ou organizando, ou alimentando, não tem políticos tentando puxar algum capital dessa primavera de girassóis, né, podemos falar assim. É uma liderança do povo. E aí eu acho que muita gente tem me perguntado, vai dar em alguma coisa? Como o Constantino disse, às vezes a gente pode comparar o que aconteceu nos Estados Unidos, muita coisa, nós estamos 2 anos na frente, né? O cenário político ele é muito parecido, só que no caso do Brasil, e eu acho que o brasileiro aprendeu com o 6 de janeiro, com aquela invasão do Capitólio, que não foi uma invasão, porque abriram as portas, né, para as pessoas entrarem, foi exatamente que elas têm que ficar em áreas de segurança, e elas encontraram nessas áreas militares a devida segurança para protestar, protesto legítimo, como o vice-presidente Mourão disse, protesto legítimo, não adianta ficar gritando golpistas, golpistas, porque não são golpistas, são brasileiros indignados, não é com uma eleição, com o resultado de uma eleição, mas com um processo todo muito corrompido e que o judiciário fez parte. Por isso que eu acho que, nesse caso, nós precisamos analisar com uma certa diferença dos Estados Unidos, porque o Donald Trump, ele contestou as eleições, fato, né? Muitas alegações de fraude, algumas alegações que hoje, em 2022, elas já se mostraram concretas, havia sentido, mas o caso no Brasil é outro, não é só alegação de fraude, é instituições corrompidas, uma composição do Supremo Tribunal Federal corrompido, que pavimentou o caminho de uma eleição para um ex-presidiário, para um corrupto, para um líder de quadrilha, aqui a gente também pode falar, para amigo de ditadores, pavimentaram esse caminho político, ressuscitaram, deram um banho de justiça ativista num cara que deveria estar na cadeia. É muito mais grave do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam com uma Suprema Corte absolutamente ali fora dos holofotes, não falam fora dos autos, não falam em rede social, não saem falando perdeu mané, não saem mentindo dizendo que o americano quer a volta em cédulas de papel. Então é muito diferente o contexto e o brasileiro entendeu. E essas manifestações, elas são importantíssimas na nossa história,
porque o povo agora vai ditar o que eles vão querer fazer, o que nós vamos querer fazer com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo. Se nós não temos paz para sermos cidadãos honestos, para trabalhar, para prover para as nossas famílias, eles em Brasília também não vão ter paz. Bom, e chegou aqui a confirmação sobre essa carta, Augusto, que está circulando hoje, foi divulgada hoje, de militares da reserva das 3 forças, né? Da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. São dezenas e dezenas de militares, generais, brigadeiros, tenentes-coronéis, majores, capitães, tem tudo, né? Pedindo, fazendo um alerta para a situação de risco de convulsão social no Brasil e pedindo aos comandantes das 3 forças armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, que tomem uma providência. E citam nominalmente nessa carta o STF e o TSE. Abusos e ilegalidades cometidas pelo STF/TSE. Então, essa carta está confirmada, foi confirmada a autenticidade dessa carta. Perfeito. Realmente há esses militares pedindo que os comandantes das 3 forças se debrucem sobre o que a gente está vivendo. Bom, eu acho que a presença nas ruas aí, nas praças, né, seja qual for o lugar, são visíveis, né? A presença da multidão nesses locais aí já produz efeitos. Esta carta, por exemplo, é um efeito das concentrações populares. O que existe agora é uma oposição real e disposta a lutar. O que não pode acontecer é a multidão condicionar aí o êxito ou o fracasso das manifestações à posse do Lula, por exemplo. Não é por aí. Não é por aí. Eles estão incomodados e cobertos de razão quanto a isso, com a possível ascensão ao poder de um ladrão. E isso incomoda mesmo. Mas não termina aí a briga, não. Se o Lula assumir, não é a derrota na guerra de jeito nenhum. Porque tem que continuar, a multidão, o povo tem que continuar mostrando o que pensa, porque vem aí, qualquer que seja o presidente, a eleição do presidente do Senado. A Ana lembra sempre da figura do Rodrigo Pacheco. E agora, como eu venho dizendo isso já há algum tempo, agora você já tem o candidato anti-Pacheco, que é o Rogério Marinho. Rogério Marinho é o candidato que representa essa luta popular. É ele que vai colocar em votação o pedido de impeachment de ministros do Supremo. Então você tem reação dos militares. Os militares também têm um limite. A gente não pode quebrar as regras constitucionais, porque, como disse o Constantino, eles estão esperando isso, para dizer que somos. Aliás, não esperaram isso, mas para reiterar que somos fascistas, golpistas, não somos. Estamos incomodados, para dizer o mínimo, com essa possibilidade de ter na presidência um ladrão. Né? O Lula foi solto ilegalmente, irregularmente. O comportamento, repito, do TSE e do STF durante a campanha já torna a eleição irregular. Ilegal, não pode acontecer isso. O que aconteceu? Então, é bom que essas manifestações continuem, porque a briga não pode parar. O que deve ser feito agora com o PT é o que o PT fez o tempo todo desde que nasceu. Fora FHC, fora Temer, fora Itamar, fora todo mundo que não pertencesse ao partido. Agora é fora Lula. Antes que tome posse, sim. Antes, depois, durante, porque foi o que eles sempre fizeram. Eles não esperam. A gente também não espera. Fora. Fora Lula, vai ser contestado o programa de governo dele, que nem foi apresentado. Tá essa multidão reunida na tal equipe de transição, que é um bate-cabeça lá que ninguém entende. 300 pessoas. O que eles estão fazendo é meio batalhão, 300 pessoas, meio batalhão do Exército. Estão lá fazendo bobagem, disputando o poder, vem besteira por aí.
Então, o material que vai aparecer, tá aí, que vai mudar o curso da guerra, né, da guerra pelo poder mesmo no Brasil, o que vai acontecer só nos favorece. É não perder o ânimo e continuar nesse trabalho de formação de um partido da direita democrática, que já surgiu, né, já está pronto para ser montado. É disso que temos de tratar. E não ficar imaginando que se não conseguirmos anular as eleições, a guerra foi perdida. É um erro isso.